Olá pessoal, mais um vídeo aí no canal Papo Fundamental. Só lembrando, esse canal nós vamos postar vídeos com a solução de problemas de matemáticas do ensino fundamental. Então nós já postamos o primeiro vídeo com a solução de uma questão sobre frações e vamos continuar explorando o assunto, resolvendo mais uma questão aí sobre o tema fração. No caso de hoje, o problema caiu na prova do Colégio Militar de 2009, no Colégio Militar de Brasília. E aí vocês podem olhar na descrição do vídeo qual é o texto do problema. Eu vou fazer a leitura aqui para que todo mundo possa acompanhar. O problema diz o seguinte: no primeiro dia de uma jornada, um viajante andou 3 quintos do percurso. No segundo dia, andou 1/3 do restante. Levando-se em conta que a distância total a ser percorrida era de 750 km, falta ao viajante para completar sua jornada. Ou seja, uma pessoa saiu em uma viagem, uma jornada, e ela andou um determinado trecho durante o primeiro dia, que foi 3 quintos do total, e no segundo dia ela andou 1/3 do que faltava, e o problema quer saber quanto ficou faltando aí, quanto ainda falta para o viajante andar depois do segundo dia de viagem. Então, como falei no outro vídeo também, para resolver um problema de matemática, a gente precisa separar os dados do problema e quebrar o problema em problemas menores. Então, o nosso primeiro passo aqui é entender quais são os dados do problema. O problema fala o seguinte, que o viajante no primeiro dia, ele andou 3 quintos do percurso. Então, vou botar 3 quintos do percurso. No segundo dia, ele andou 1/3 do restante. E o percurso é de 750 km. E o problema quer saber quanto falta percorrer para completar a jornada. Agora ficou fácil. A gente já sabe que no primeiro dia ele andou 3 quintos, no segundo dia andou 1/3 do que faltava, o percurso total tem 750 km, e a pergunta do problema é quanto falta ele percorrer. Então, mais uma vez, vamos usar nossa criatividade e imaginação para resolver o problema de matemática. Primeira coisa, vamos representar aqui qual é o percurso que nós temos. Vamos fazer aqui um retângulo bem grande para representar o percurso. Esse retângulo aqui grande, representa o quê? O percurso, que é 750 km. Então o percurso está representado aqui. No primeiro dia, ele andou quanto do percurso? 3 quintos. Ou seja, eu vou pegar esse nosso percurso, vou dividir em 5 partes iguais e vou fazer o viajante percorrer 3 dessas 5 partes. Então vamos dividir em 5 partes iguais. Uma parte, 2 partes, 3 partes, 4 partes, 5 partes. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós dividimos o percurso em 5 partes iguais, para representar 3 quintos. E agora nós vamos percorrer 3 dessas 5 partes, para representar 3 quintos. Então, ele andou 1, 2, 3. Ele andou 3 quintos. Está exatamente aqui, ó. 3 quintos do percurso. Nós dividimos o percurso em 5 partes iguais e andamos 3 dessas 5 partes. Sobrou quanto? Sobrou 2 quintos. 2 das 5 partes. Então, vamos só deixar claro aqui que essa parte aqui é o que ele andou no primeiro dia. Depois do primeiro dia de ter percorrido toda essa parte aqui, o viajante descansou e no segundo dia ficou faltando isso aqui tudo. No segundo, então, vamos só representar aqui embaixo para ficar mais claro um pouco. Então, vou representar a mesma distância que falta aqui no segundo dia.
para ele viajar. Então, só para não ter a linha do meio ali. Então, no segundo dia, para ele completar a jornada dele, falta só esse pedaço aqui agora. Ele já percorreu tudo isso aqui, falta agora isso aqui. Sendo o que ele fez no segundo dia? Então, vamos só marcar aqui, ó, já usamos esse dado do problema. O que ele fez no segundo dia? Andou 1/3. Então, 1/3. Vamos dividir a distância que falta em 3 partes iguais. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dividimos em 3 partes iguais. E vamos fazer o viajante percorrer quantas dessas partes? Uma parte. Então, ele vai percorrer uma parte dessa aqui. Então, no final do segundo dia, ele andou esse pedaço aqui, ó. Segundo dia. E ficou faltando essa parte aqui andar. E é exatamente o que o problema quer saber. O problema quer saber falta. O problema quer saber isso aqui, ó. Esse valor desses dois quadrados é que o problema quer saber. Como é que nós vamos saber? Se a gente sabe o valor total do percurso, então a gente vai começar a calcular o valor de cada quadrado desse aqui, para a gente chegar no valor desses dois quadrados aqui e saber quanto é que falta para ele percorrer. Como é que nós vamos fazer isso? Como eu faço para saber o valor de cada quadrado aqui? Eu não dividi 750 km em 5 partes iguais? A gente precisa saber quais são o valor dessas 5 partes. Como é que a gente faz isso? 750 dividido por 5. Eu dividi por 5 o meu percurso inicial. Se eu fizer 750 dividido por 5, eu separo 7, que divide por 5 vai dar 1. 5 vezes 1 dá 5, para 7 faltam 2, desço 5. 25 dividido por 5 dá 5. 5 vezes 5, 25. Então sobra 0, desço 0. Não dá mais para dividir, como era um 0 ali, coloco 0 no final, resta 0. 750 dividido por 5 dá 150, porque 150 vezes 5 dá 750. Isso significa dizer que cada quadradinho desse aqui vale 150. 150, 150, 150. 150, 150. Então, eu peguei o percurso inicial de 750 km, dividi em 5 partes iguais de 150. O viajante andou 3 partes de 150 e ficou faltando 2. Então, agora a gente vai precisar saber agora qual é o valor dessas duas partes aqui. Para que isso? Para que a gente ache o valor desses quadradinhos aqui. Então, como é que eu sei calcular o valor desses dois quadrados aqui? É 150 mais 150, ou 150 vezes 2, que vai dar 2 vezes 0, 0, 5 vezes 2, 10, vai 1, 2 vezes 1, 2, mais 1, 3, R$300. Então, esse valor daqui até aqui, representado pelos dois quadrados de 150, vale R$300, ou 300 km, desculpa. Então, vale 300 km. Então, eu sei que esses dois quadrados aqui valem 300 km. E nós representamos aqui embaixo, ó, o mesmo quadrado que faltava, a mesma distância que faltava. Por quê? Porque nós dividimos ele em 3 partes iguais para representar 1/3 do que ele andou. Então, se esses 3 aqui nós dividimos em 3 partes iguais, nós vamos fazer agora o seguinte, 300, da mesma forma, mesmo raciocínio. 300 dividido por 3, no caso. 1, 2, 3. Foi 300 dividido por 3. Por quê? No segundo dia, ele andou 1/3 do restante. Então, nós dividimos em 3 partes iguais. Vamos separar o 3 e dividir 3 dá 1, porque 3 vezes 1 é 3, sobra 0. Desce o 0. Não dá para dividir, então desceu o 0 aqui. 300 dividido por 3 dá 100, porque 100 vezes 3 é igual a 300. Isso significa dizer que cada quadradinho desse aqui, que nós dividimos em 3 partes, vale 100. Pronto, agora a gente precisa calcular o valor que falta. O valor que falta está representado por quê? Por dois quadrados que valem R$100, 100 km. Então, se esse vale 100 km e esse vale 100 km, o que falta é 100 mais 100, ou 100 vezes 1, 2. 100 vezes 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Então, falta o viajante percorrer 200 km. Então, vou botar aqui, ó, faltam ao viajante
para completar a jornada. km. Essa é a solução do problema. Então ele andou 3/5 do percurso no primeiro dia, ou seja, 3 pedaços de 150, andou 1/3 do que sobrou, ou seja, 1/3 de 300 foi o que sobrou, andou 100, e sobrou, falta ele viajar 200 km. Então, mais um problema resolvido. Desse caso aqui foi a questão número 11 da prova do Colégio Militar de Brasília de 2009. Espero que tenha ficado clara a explicação. Postem comentários, dúvidas, sugestões de questão que nós podemos resolver aí nos próximos vídeos. Um grande abraço a todos e até breve.